Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Vamos para mais uma sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta diz: os extraterrestres se mostrarão ainda este ano? Aí a resposta teria que ser dita, então, depende de como será se mostrar essa mostra, porque há muito tempo já se mostraram. Obviamente que para poucas pessoas, para alguns, porque os extraterrestres sabem que se aparecerem antes da hora, a humanidade vai se assustar, vai tentar fugir, vai achar que é uma invasão, porque foi colocado na cabeça das pessoas que extraterrestre é maligno. E não é verdade, mas as crenças não são fáceis de serem mudadas. O que nós estamos falando é que haverá o contato, a revelação. A revelação nada mais é do que a prova de que os extraterrestres de fato existem, estão por aí e vão vir. E o contato é a sequência disso, quando eles vão se mostrar para todos. Até lá não deve demorar muito, mas algumas coisas ainda precisam acontecer. O terreno está sendo preparado, tudo está sendo planejado para que não cause grandes tumultos, embora os dominadores do mundo não querem que os extraterrestres se mostrem, então eles vão tentar alguma coisa para impedir. E sabemos que não conseguirão, mas eles poderão usar das ferramentas que eles têm para fazer uma falsa invasão, para colocar a culpa nos nossos irmãos galácticos. Uma coisa todos devem ter certeza: os nossos irmãos galácticos são seres benevolentes, muito amáveis, nossos guias, nossos protetores, sempre estiveram protegendo a humanidade da Terra e o planeta da Terra, embora houve épocas em que as trevas conseguiram a supremacia no poder e no controle aqui, mas esse tempo está findado. Acabou o tempo das trevas. Então agora é preciso que as coisas aconteçam. Existe um plano divino e nada e ninguém vai poder mudar isso. É preciso confiar nisso. Se existe um plano divino para cada mundo, para cada humanidade, qual é o problema? Qual é o medo? Por que não acreditar nisso? Será que eles vão se mostrar este ano? Nós não sabemos, porque haverá um momento em que o contato será realmente muito grande, onde será mostrado através das mídias, sem contestação. Até lá pode demorar alguns meses, alguns anos ainda, mas a previsão é que, no máximo, até 2027, eles devem estar já entre nós. Não somente como uma previsão, como uma esperança, mas sim como uma realidade. Há um preparo já do terreno para este contato. Antes disso, precisa vir as revelações, os anúncios. Já está acontecendo isso. Embora a mídia não admita e ela tenta esconder, porque ela é paga para isso, nós sabemos que a mídia é uma ferramenta. Serve a quem a paga. Então, por enquanto, ainda a mídia está no controle dos dominadores do mundo que não querem a libertação da humanidade. Mas é para mais um pouco de tempo apenas.
Então, eu particularmente não acredito que os extraterrestres se mostrarão como de fato vão se mostrar ainda este ano. Apenas para responder aqui essa pergunta, temos as informações que eles vão aparecer, vão se mostrar, vão fazer o contato, e isso é certo. Quando? É difícil saber datas. Algumas informações dizem que será dentro de pouco tempo. Talvez, no máximo, aí, em torno de 2 anos. Vamos aguardar, porque essas informações precisas não são passadas. Quando se coloca uma data exata, quando se coloca uma afirmação exata, é meio complicado porque pode ser uma interpretação de quem canaliza, mas não uma informação adequada, porque sabemos que nós, nas dimensões superiores à nossa dimensão 3D, não existe o tempo, não existe calendário. É um eterno agora, então nós é que temos que respeitar as datas, os calendários, as horas, os dias, porque dependemos dos compromissos aqui deste mundo de terceira dimensão. Uma outra pergunta diz: nossos irmãos pleiadianos, arcturianos, andromedanos, sirianos, etc., que são tantas e tantas famílias galácticas, estão em qual dimensão? Bom, dimensão é uma frequência de consciência, é um estado de consciência. Não significa que um planeta X, de fato, ele é da quinta dimensão, da sexta ou da sétima, especificamente. O que nós precisamos compreender é que as humanidades que habitam em tais planetas, estrelas, elas possuem uma frequência coletiva de uma dimensão de consciência mais elevada ou menos elevada. A Terra, por exemplo, como humanidade encarnada, tinha uma consciência de terceira dimensão, porque era um mundo de provas e expiações. A alma que experienciava a terceira dimensão encarnada, ela, ao desencarnar, ia para uma dimensão de consciência um pouco acima, a quarta, porque ela, sem o corpo, a consciência se expande. Necessária essa expansão para uma autoavaliação da sua caminhada, porque aqui, enquanto encarnada, ela tem o véu do esquecimento. A nova Terra, que está próxima de acontecer a sua transição final, passará para uma categoria de quinta dimensão de consciência da sua humanidade. Por isso, quem ascensiona terá uma consciência de quinta dimensão, não mais de terceira. E nem de quarta, porque quarta ainda era necessário retornar para a terceira, que era uma roda de samsara. Uma vez que nós temos as orientações, as informações de que a Terra, na quinta dimensão, ela não será apenas um planeta de quinta dimensão, ela terá 5 faixas dimensionais: quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Na medida que as consciências humanas da Terra se expandem a partir do início da nova era, ela pode acessar dimensões nessas faixas: quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Porque a partir da nona dimensão não existe mais matéria. Então a nova Terra terá formas físicas humanas, como agora, só que mais leves, mas ainda forma material física. Na medida que a consciência que habita um corpo, e esse corpo na nova Terra não desencarna mais, a alma não desencarna mais, o corpo dura o tempo que for preciso, e quando ele não serve mais, a alma descarta o corpo, desmaterializa e materializa um novo, sem passar pelo processo da morte como conhecemos. Então a consciência ela vai se expandindo e o corpo vai se sutilizando. Uma vez o corpo ficando mais sutil, significa também que ele está alinhado com a consciência que ocupa aquele corpo numa condição de frequência mais elevada, de sexta, sétima, oitava, até a nona.
Então, todos os galácticos que têm formas humanoides, físicas, que pode se ver, e nós vamos ver com os olhos do novo corpo da quinta dimensão, nós vamos ver os outros corpos materializados de outras almas até a nona dimensão. Já falamos aqui, a partir da 10ª dimensão, o corpo será uma silhueta, uma forma como se fosse uma névoa. Não é matéria, ela é transparente. Podemos tocar e não sentir. E a partir da 12ª dimensão, será apenas um corpo de luz. E mais futuramente apenas uma consciência sem forma. Então os irmãos galácticos, sirianos, pleiadianos, arcturianos, andromedanos, de Alpha Centauri e tantas outras raças, eles pertencem a mundos iguais ao que a Terra será a partir do final da transição agora. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Depende do grau de consciência de cada um. Não é difícil compreender isso. Precisamos entender que há uma forma lógica, porque há uma simbologia que mostra como as coisas são mais ou menos parecidas. Existem sim formas que identificam raças. O ser humano da Terra ele vai continuar com este formato, exatamente como nós conhecemos, uma forma humana. Existem mundos como os pleiadianos, por exemplo, são muito parecidos com os humanos. Os sirianos já têm uma forma humanoide, um corpo parecido com o corpo humano, mas um rosto. Identifica eles como felinos. Os arcturianos, eles têm também uma forma humana, mas eles têm um rosto diferente. Além do tom da pele azulada, eles têm um formato dos olhos, do queixo, do rosto, da cabeça, diferente, que identifica eles. Então há uma identificação para cada mundo, para cada raça, a partir da quinta dimensão. Até a nona dimensão, quando é possível ver os corpos nitidamente. A partir da 10ª dimensão, a silhueta vai ser mais ou menos parecida com todos os outros mundos daquela dimensão. A partir da 12ª também. Então, as coisas elas se identificam pela frequência, pela vibração, pelo estado de consciência, porque as almas são consciências. Temos mais uma pergunta. Quem são os anjos caídos? Trabalho numa sessão mediúnica e são tantos os espíritos do umbral atendidos. Não entendo se já foi limpo os umbrais. Vamos responder aqui então em partes, porque são vários questionamentos numa mesma pergunta. Quem são os anjos caídos? Os anjos caídos já falamos aqui também em textos antigos, em vídeos anteriores. Os anjos caídos são almas que estavam já nos mundos angelicais, por isso são anjos. São mundos de frequência mais elevada, dimensões mais elevadas. Aí alguém pergunta, mas por que então que existe isso nos mundos mais elevados se a alma já está evoluída? Sim, a alma está evoluída, mas ela tem o livre-arbítrio de experienciar, de cocriar. Os anjos caídos resolveram transgredir as regras vigentes naquele mundo que viviam, e ao transgredir as regras, eles agiram por conta própria, cocriando a matéria escura com anomalia.
E aí aconteceu que eles caíram na sua frequência, e aqueles mundos não podiam mais mantê-los lá, porque é uma frequência contrária àquele mundo. Então eles precisaram sair daquele mundo. Só tinham um destino: mundos condizentes com a sua frequência, mundos inferiores. Por isso eles começaram a resistir, provocar guerras, porque queriam permanecer, mas a frequência não permite. Então eles foram varidos daqueles mundos e tiveram que ir para mundos inferiores, como aconteceu aqui na Terra quando vieram para cá. Só que eles não tinham a permissão de encarnar na Terra. Então eles precisaram, através dos milênios, a desenvolver tecnologias e, através do hibridismo, criar novas raças, humanos com algumas raças reptiloides, por exemplo. Então eles conseguiram colocar seus representantes aqui, mas eles próprios não podiam reencarnar. Então eles permaneciam aqui como consciência, influenciadores das consciências humanas encarnadas e também desencarnadas aqui desse planeta, como em tantos outros lugares. Aqui temos apenas a experiência da Terra, nossa casa planetária. Como a pergunta diz, trabalho numa sessão mediúnica e são tantos os espíritos do umbral atendidos. Não posso entender isso se os umbrais já foram limpos. Nós já falamos aqui que o que foi limpo foi o umbral grosso, o umbral baixo, onde existiam as almas que passaram pela encarnação e que ainda se compraziam no mal mesmo desencarnadas. As almas perversas, os obsessores. Na maioria das sessões mediúnicas se atendiam espíritos sofredores, vingativos, brincalhões, alguns obsessores, obviamente. Mas os verdadeiros obsessores eram aquelas almas que nunca encarnaram. Hoje nós compreendemos isso. Antes a gente não compreendia. Mas hoje já temos essas orientações e a compreensão de como funcionava. Então, se o umbral grosso foi varrido, os obsessores não existem mais. Mas existem os umbrais médio e alto. E no umbral médio tem muita alma precisando de ajuda. Almas, que aqui chamamos de espíritos sofredores, e brincalhões também ainda alguns ainda vingativos, presos à matéria, revoltados. É outra categoria. E mesmo assim, tudo está sendo limpo, porque a alma que não tem condições mais de evoluir, ela vai ser retirada, mesmo dos umbrais médios. E tem um detalhe que nós precisamos compreender. Quem trabalha com contato com espíritos deve entender isso. Nem tudo aquilo que pensávamos que eram espíritos. Porque é fácil de compreender. Mesmo que você veja, se sinta uma energia, não se vê uma forma nítida. Nem o médium que tem a clarividência consegue ver um corpo nitidamente. Ele vê um vulto, vê uma sombra. É uma energia escura, pesada. E muitas dessas formas negativas de energia, elas são criações mentais dos próprios encarnados, às vezes do próprio médium, ou de alguém que está ali próximo, de algum familiar, de algum conhecido, ou até de um desconhecido. Ele consegue sintonizar aquela frequência e da interpretação da crença de cada um, porque nós temos as crenças dentro de nós, e o médium não é diferente. Ele interpreta como um espírito porque ele aprendeu que era um espírito. Não é uma coisa material.
Então, devagarinho, nós vamos compreender que nem tudo que aparece é espírito, alma desencarnada. É forma, pensamento. É memória. É registro de alma. Às vezes um trauma. Às vezes uma vivência da própria pessoa que manifesta essa energia, mesmo inconsciente. Uma experiência que ela viveu no passado, ou entre as período entre vidas, lá no além-túmulo. É muita coisa para começar a entender agora que estava fora do currículo, porque ninguém falava disso antes. Então, continue fazendo o seu trabalho nas reuniões mediúnicas, porque é uma caridade, seja lá o que for. Pode ser uma limpeza de alguém que está ali na sala, ou do próprio médium, uma lembrança de vidas passadas, uma memória, mas é uma limpeza. É bom. Não se deve deixar de fazer esse trabalho. Acredite naquilo que quiser, mas faça o trabalho. Um dia, todas as verdades serão expostas. Outra pergunta aqui diz: como ficam os moradores de rua, os viciados, os mendigos? Eles não têm conhecimento da transição planetária. São milhares de almas marginalizadas. Olha, eu às vezes fico até sem respostas, porque são tantas coisas fáceis demais. Em primeiro lugar, a alma que está encarnada hoje em qualquer condição, seja um analfabeto, seja um doutor, seja um morador de rua, seja um morador de um palácio, não importa. É uma alma que já tem vidas anteriores a essa e ele foi diferente. Lembrando que em cada encarnação a alma veste um personagem, como um teatro, é um ator. Aquele que é morador de rua agora, que é viciado, que é, enfim, qualquer situação colocada aqui, mendigo, etc., é uma condição desta vida. Aquela alma tem outras experiências anteriores a essa. E ela escolheu passar por isso nessa vida, é uma opção dela. Tem um propósito, é um aprendizado, é um expurgo, uma expiação, é um alinhamento dos seus desvios de vidas passadas, enfim. Pode ser uma aprovação e pode ser também uma missão. Porque tem almas que vêm assim para desenvolver a compaixão nas outras pessoas. Amolecer as almas endurecidas, porque nós compadecemos daquele que sofre. É uma forma de evolução para todos nós. Então, como é que vamos saber qual é o plano de alma daquela criatura que está encarnada naquela condição de morador de rua, de mendigo, de viciado? Seja lá o que for. Eu diria que essas almas, a maioria, tem algumas que se perdem, a maioria está evoluindo rapidamente numa encarnação, praticamente expiando todas as suas dívidas do passado, porque é uma vida de sofrimento. E, ao mesmo tempo, ela proporciona que as outras pessoas em melhores condições desenvolvam em si a compaixão, o amor incondicional, o respeito. Porque nós não precisamos passar por isso para aprender quando temos ao nosso redor almas encarnadas que nos mostram a situação. Tudo faz parte do plano individual de cada alma e do plano coletivo de todas as que habitam esta casa planetária, o plano divino. Aqui vamos fazer mais uma última pergunta, porque não queremos nos estender demais. Essa pergunta pede para falar sobre Saulo de Tarso.
eu sinto que quando ele caiu do cavalo, houve um espírito entrante nele. O que você acha? Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso. Temos que entender quem é esta criatura. Tem um livro chamado Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É um livro que faz parte da série Emmanuel, do Chico Xavier. Um livro muito interessante. Uma vez que esse livro foi psicografado pelo Emmanuel estava vivo na época que foi narrada aqui a experiência do Saulo de Tarso. Saulo porque o nome dele era Saulo, Tarso porque a cidade que ele nasceu era Tarso, na Turquia. Mas ele foi viver em Israel, lá em Jerusalém, naquela região. Na época não existia o Estado de Israel. Naquela região ali de Jerusalém. Ele era um doutor da sinagoga, um dos mais hábeis oradores, jovem, mas de uma inteligência fantástica. Mas ele não acreditava muito nas suas religiões. Na época não tinha religião, na verdade, foi na época do Cristo, então as religiões vieram depois. Existia a igreja dos judeus, mas não tinha essa questão das igrejas cristãs, porque as igrejas cristãs vieram depois do Cristo. E foi na época que o Cristo também veio, foi naquela mesma época. Então, quem não leu o livro, eu vou aqui colocar algumas coisinhas, mas eu acho interessante ler esse livro, é muito gostoso ler esse livro. Saulo começou a namorar uma moça chamada Abigail e que tinha um irmão que chamava-se Estevão. E fugiram da perseguição porque eles pregavam a doutrina do Cristo na época, foi logo depois da vinda do Cristo. Então eles eram perseguidos e eles tiveram que fugir e mudaram de nome. A moça começou a se chamar Abigail e o rapaz começou a se chamar Estevão. E o Saulo de Tarso se encantou pela Abigail e começou a namorar. E ele também perseguia os cristãos. E ela sabia disso, mas ela não se envolvia porque não tinha como também. Um dia ele convidou ela para assistir ao apedrejamento de um preso que era cristão e iam apedrejar ele em praça pública e ela foi, ela não sabia quem era, mas foi para agradar o noivo e não porque ela gostava daquela atitude, daquele ato. E na hora que começaram a apedrejar, ela mesmo da arquibancada, longe, ela reconheceu que o apedrejado era o seu irmão, Estevão. E ela ficou muito indignada com aquilo e rompeu o noivado. Rompendo o noivado, Saulo ficou muito bravo, muito nervoso e ficou realmente possesso. E ele acusou um outro rapaz que se chamava Ananias, porque esse Ananias ele dava como se fosse a aula de religião para Abigail. E ele achou que foi o Ananias o responsável para separar Abigail dele. E na verdade não era essa. Na verdade, Abigail se separou, rompeu o noivado porque ela não aceitou
aquilo que o noivo praticou, que foi apedrejamento do próprio irmão dela. Ela não quis mais o namoro e ele ficou muito nervoso, muito bravo, e aí ele começou a perseguir o Ananias. Colocou alguns soldados ao lado dele e partiram de Jerusalém em direção a Damasco, capital da Síria. Porque na Síria, em Damasco, ele ficou sabendo que estava vivendo esse tal de Ananias, que tinha fugido também, obviamente, das ameaças do Saulo. Viajaram um tempo, um dia ou dois, até chegar nas portas de Damasco. E ao se aproximar da capital da Síria, Saulo e seus soldados se depararam com uma luz muito forte na estrada, na sua frente, e fizeram com que os cavalos parassem de andar. Tamanha era a luz, e o Saulo ficou cego. Ficou cego de tamanha luz que surgiu na sua frente. No meio dessa luz, uma voz disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a própria alma do Cristo envolta nessa luz tremenda, porque, na verdade, o Saulo estava perseguindo não o Ananias, mas aquilo que ele pregava, que era a doutrina do Cristo, pois era naquela época, provavelmente logo após a morte de Jesus. Eu não lembro bem as datas, mas é por ali. Quando Saulo ficou cego, os soldados não tinham mais o que fazer, deixaram Saulo lá e voltaram para Jerusalém. E o Saulo ficou abandonado ali, cego. E quem que surge para socorrê-lo? O Ananias, aquele que estava sendo perseguido. Ananias chegou, se acercou do Saulo e conversou com ele e impôs as suas mãos na sua face, na sua fronte, e a visão do Saulo foi restabelecida. Parece que já tinha se passado ali uns 3 dias do acontecido. Não foi logo na sequência, não. Saulo amargou ali, acho que 3 dias de escuridão. Quando se passou tudo isso, Saulo teve também um clarão na sua consciência, uma iluminação, e ele compreendeu tudo o que estava acontecendo. Ele sentiu a presença do Cristo Jesus naquela luz, aquilo que ele mais combatia. Reconheceu ali a caridade do Ananias, um perseguido dele, que foi aquele que restituiu a sua visão. Enfim, ele compreendeu a vida numa questão de fração de tempo e se converteu. De um perseguidor da doutrina do Jesus Cristo da época, se converteu num defensor da doutrina. E por causa disso ele começou a ser perseguido pelos seus comparsas das sinagogas, e que não aceitavam essa mudança nele. Então ele fugiu para o deserto, se recolheu no deserto e mudou o seu nome de Saulo para Paulo de Tarso. Ele se empenhou tanto na missão que ele começou a construir em cada lugar que ele passava uma comunidade cristã, uma igreja cristã. E era perseguido e era
surrado, porque surravam ele tanto que disse que no final não tinha 1 centímetro na pele dele que não tinha uma cicatriz, uma marca, de tanto que ele apanhou, e ele não desistiu. Ele continuou a sua missão, ele tinha o dom da palavra, ele tinha o dom da oratória, e por fim ele foi preso e levado para Roma para ser morto, julgado e morto pelo Império Romano da época, pelos tribunais romanos. E quando ele estava sendo levado para a morte, para ser assassinado pelos soldados romanos, ele dizia aos soldados: vocês acreditam que vocês vão me matar? E eles diziam: sim, nós temos ordem do imperador para isso. E ele dizia: vocês não vão me matar, vocês vão matar só esse corpo. A minha alma vocês não vão matar, porque ela é imortal. A minha missão vai permanecer. A minha consciência vai ficar viva para sempre. E isso foi verdade, porque depois ele virou São Paulo, um dos ícones da Igreja Católica. Não vamos aqui discutir religião, porque cada um entende como quiser, mas é uma maneira de interpretar como as coisas acontecem, porque tudo é consciência. Não importa a religião que alguém pratique ou não pratique, o que importa é o entendimento da vida. Quem somos nós? Somos almas. Após o desencarne não existe mais religião, não existe mais ideologias, não existe mais preferências, existe apenas uma consciência que está em condições de avaliar sua última performance na sua última encarnação e depois fazer um novo propósito, uma nova encarnação para continuar a evolução. Então eu diria que, respondendo à pergunta aqui, será que houve um entrante? Eu acredito que, neste caso do Saulo de Tarso, não é um caso de entrante, porque foi uma experiência de uma consciência que fez uma mudança radical, 180 graus. Uma mudança tremenda. Isso é mais para que sirva de exemplo também para muitas almas que precisam confiar, precisam entender que tudo é mudança. Nós podemos fazer o mal, eventualmente, já fizemos em todas as vidas. Fizemos o bem, fizemos o mal, afinal nós somos luz e somos sombra. Mas o importante é, no final de cada experiência, levar o aprendizado e a experiência positiva. Ninguém será totalmente luz sem ter vivido também os períodos de sombras. Porque esta é a dualidade, estas são as polaridades desse planeta escola chamado Terra. Compreender isso e fazer as mudanças amorosamente, sem culpa, sem medo, sem mágoa, apenas reconhecendo que tudo é aprendizado. E é esse aprendizado que faz com que cada alma evolua no seu tempo. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.